Estamos de volta e nesse bloco vamos falar de saúde. O assunto hoje é diabetes que pode causar cegueira. Isso mesmo. E o nosso médico oftálmico está aqui, o doutor Rafael Leal com a gente. Doutor, diabetes pode mesmo causar cegueira? Necessariamente todo mundo que tem diabetes pode acontecer isso? Diabetes é uma doença extremamente complicada, né? Eu acho que é um dos grandes maus que a humanidade está passando. Por que isso daí? Porque a população está envelhecendo, nós temos cada dia mais, graças a Deus, mais qualidade de vida, né? Então a nossa população, que às vezes, bem antigamente, tinha uma média de vida de 50 anos, estamos chegando nos 70 e tantos anos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais problemas. E desses problemas nós temos o diabetes. Então, logicamente, o diabetes está bem associado à quantidade de anos que a gente está vivendo. Então, por exemplo, o paciente que tinha diabetes com 50 anos e que há muito tempo atrás ele viria a falecer com 55, ele tinha 5 anos de diabetes. Então, hoje em dia, se o paciente viver até 80, 90, ele vai morrer muitas vezes com 30, 40 anos de diabetes. E o que é que tem de complicado nisso? Tem de complicado que a diabetes é uma doença que vai lesando também de forma silenciosa, infelizmente, os vasos sanguíneos de todo o corpo. Então, muitas vezes, o paciente não está sentindo nada, ele tem lesão já a nível microvascular de rim, a nível de retina, de olho, né? A nível de coração, a nível de cérebro. E o que é que acontece com isso daí, doutor? Quando vai descobrir, ele chega justamente na sua pergunta. Ele leva a cegueira? E a resposta é, com certeza. O diabetes realmente leva a cegueira, leva a insuficiência renal, ele leva aquele famoso pé diabético, que muitas vezes ele tem que amputar o pé, não é? Ele leva um aumento da chance de ter um infarto, ele aumenta a chance de ter um derrame. Então, o diabetes é uma doença traiçoeira e, como eu falei vários órgãos, né? Falei várias especialidades. Ele age no corpo todo. Então, o paciente diabético deve ser muito bem assistido, globalmente, não só pelo oftalmologista, não só pelo cardiologista, não só pelo nefrologista, mas também pelo nutricionista, pelo profissional de educação física, tá certo? Doutor, tire uma dúvida. A alteração da visão causada pela diabetes tem cura? Com certeza, a depender do estágio, tá certo? Então, muitas vezes, quando o paciente chega ao nosso consultório com diabetes, infelizmente, esse daí é o dado real de hoje em dia, por isso que o ideal é sempre a gente fazer esse trabalho de educação da população. Infelizmente, ele já chega com alguma queixa que a gente vai ter que tratar. Ou seja, o paciente chega no meu consultório e diz, doutor, eu estava excelente, enxergando tudo. De ontem para hoje, amanheceu uma nuvem no meu olho, eu estou vendo uma cobrinha vermelha, turvou, eu não estou enxergando nada desse olho, doutor. Mas eu era ótimo, eu enxergava tudo. Negativo. É a doença silenciosa. Ele não estava ótimo. Certamente ele já tinha diabetes de longa data, ele já tinha uma retinopatia diabética não proliferativa, que foi evoluindo do leve, moderada, grave. Certamente chegou na retinopatia diabética proliferativa e ele veio num quadro mais complicado. Então, esse paciente a gente tem que partir direto para o tratamento. Então, hoje em dia, a gente acaba personalizando o tratamento do diabetes. Então, por exemplo, o paciente, às vezes, quando ele me procura e chega com essas queixas, ele provavelmente está com hemorragia vítrea. Às vezes, a gente só observa o corpo absorver a hemorragia vítrea, enquanto você vai tentando fazer laser, ou muitas vezes a hemorragia é tão grande, em que, mesmo que você espere, o corpo não vai absorver. Então, você vai ter que ir direto para a cirurgia que a gente chama de vitrectomia, em que você tira o gel do olho, tira todo o sangue de lá atrás do olho, e já faz todo o laser na retina, para evitar que ele sangre novamente, entendeu? Ou muitas vezes ele chega já queixando, doutor, do nada começou a embaçar só a região principal aqui. Estou vendo tudo aqui na periferia, doutor, mas eu olho no seu rosto, eu vejo meio embaçadinho. Tudo bem, o doutor até feio, né? Mas assim, não é para estar embaçado, né? Então, o que é que ele tem? Ele provavelmente deve ter um edema macular diabético. Tá certo? Então, essa daí é outra faceta dessa perigosa doença. E a gente tem que ir direto para o tratamento. Hoje em dia, para esse edema macular diabético, a gente consegue tratar também de diversas formas. Antigamente, a gente tinha só o laser para o edema macular diabético, que é a diabetes do centro.
hoje em dia a gente tem medicações que a gente consegue fazer dentro do olho, e dessas medicações a gente tem uma gama de medicações, tá certo? Que a gente pode listar também. Tem corticoide, que é um tipo de remédio que a gente bota dentro do olho e fica em torno de 4 a 6 meses fazendo um efeito lá dentro do olho. Então a gente tem diversos tratamentos para esses pacientes. Bom, para quem está nos assistindo agora e tem diabetes, o que o senhor aconselha? Essa pessoa deve procurar o oftalmologista de imediato, se não procurou ainda? Com certeza. Na verdade, assim, a sociedade brasileira e as sociedades internacionais, elas preconizam as avaliações de rotina, geralmente para várias especialidades. Para a retina, que é a sociedade que eu faço parte, o que eles preconizam? Paciente com diabetes tipo 2, que é aquele senhor, às vezes com obesidade, às vezes sedentário, às vezes uma história nutricional não tão boa, aquela história genética. Então, que é o tipo 2, quando ele descobriu o diabetes, o ideal é ele passar pela consulta com um retinólogo. Por quê? Porque ele tem que fazer um mapeamento de retina com este médico, viu? Para avaliar e estadiar o diabetes dele. Aqui na Bahia mesmo, e alguns casos, vários casos lá em São Paulo, a gente pega paciente que diz, doutor, eu descobri que tem diabetes hoje. Eu olhando o fundo de olho dele, eu digo, olha querido, infelizmente seu diabetes não foi de hoje. Você tem diabetes há em cerca de 15 anos, 10 anos. Aí o paciente fala, doutor, minha médica endocrinologista, meu médico cardiologista me falou a mesma coisa. Por que eles dizem isso? Porque a gente consegue já ver lesão no órgão-alvo. Então, assim, muitas vezes quando o paciente descobre o diabetes, ele tem em torno de 5 anos que tinha diabetes e não sabia. Alguns pacientes muito mais, outros, às vezes, menos. O que a gente espera é que a gente diagnostique logo no início. Então, isso daí é que é o fundamental. Além da retinopatia, a diabetes também pode provocar outras complicações? Sim, na verdade, o diabetes para o olho, ele pode gerar uma gama de efeitos. Por exemplo, paciente jovem, às vezes, com 40 anos, 50 anos, já está numa idadezinha que começa a aparecer catarata, mas o paciente diabético, ele tem uma chance de evoluir com catarata mais precoce e, às vezes, a evolução bem mais rápida. Então, o paciente diabético tem uma chance maior de ter catarata. Outra coisa, paciente diabético vai fazer um óculos, uma simples consulta de óculos que a gente faz no dia a dia, ele precisa estar bem controlado. Por quê? Porque se a gente passar um óculos com o açúcar dele, que é a glicemia, muito elevada, eu vou estar passando um óculos errado para ele. Então a gente vai estar passando um óculos com um grau alterado. Isso daí é comum, às vezes, o paciente chegar para a gente e diz, doutor, esse óculos que eu estou usando, de manhã ele está bom, à noite ele não serve para nada. Então a gente, logo para esse paciente, a gente dá graças a Deus dele contar isso daí para a gente. Por quê? Porque eu vou dizer, meu amigo, em primeiro lugar, vamos regular esse diabetes. Por quê? Porque senão você vai perder o dinheiro do óculos, que é um valor caro, e o óculos também não vai servir para nada. Então, assim, ele altera também um grau do olho. A retinopatia diabética, ela gera muitas lesões na retina. Ela gera sangramento, descolamento de retina, ela gera inchaço, gera saída de líquidozinhos, tá certo? Que a gente chama de exudatos na retina. Então, assim, se tiver uma fotinha de um olho normal, uma fotinha de um olho com retinopatia diabética, é visível a diferença de um olho para outro, tá certo? E tem outro problema que é importantíssimo do diabetes no olho, que é o edema macular diabético. Então, esse edema macular diabético, junto com a hemorragia vítrea, junto com o descolamento de retina, também é uma das principais causas de cegueira. Esse edema macular diabético, às vezes o paciente tem muito mais cedo do que uma retinopatia diabética proliferativa, que seria aquele último estágio. Então, às vezes ele está até muito bem na periferia, está enxergando tudo, mas a área central está começando a turvar. E ele chega queixando exatamente isso. Está turvando quando eu olho para o doutor, quando eu olho para minha filha, o rosto, eu não consigo ler, doutor, porque está turvando. Então, é bem comum. Os pacientes já chegam, a gente já sabe o que é que ele tem, muitas vezes. Para a gente finalizar, o paciente que fica cego em virtude do diabetes, tem cura? A visão dele volta ao normal? É isso, depende muito do estágio. No geral, quando a gente pega paciente com descolamento de retina e que não esteja muito avançado, tem cura. A gente consegue colocar a retina dele no lugar através de cirurgia. Muitas vezes tem que botar um óleo de silicone no olho, a gente já faz todo o tratamento do laser. Às vezes bota medicação para desinchar, tá certo? Então, esse paciente a gente cura.
É verdade que fica 100%? Mentira. Quase impossível ficar 100%. Por quê? Porque a retina, tecido nervoso, ele vai ter sequela. Ele não vai ter uma visão tão boa quando ele era antes de ter diabetes. Hemorragia vítrea, que é a segunda causa de problema na retina, que poderia levar à cegueira. Tem cura? Tem cura. A gente consegue fazer cirurgia, retirar toda a hemorragia, todo o gel vítreo, fazer o laser, muitas vezes também fazer medicação para tentar evitar que sangre novamente. O paciente, às vezes, sai de uma visão de contas dedos, movimento das mãos, para na sétimo pós-operatório, o primeiro pós-operatório, às vezes, já está enxergando 30%, 40%, 50% de visão. Cada caso é um caso, mas isso daí é muito importante para o paciente que não via nada, né? Outra coisa, o edema macular diabético tem cura? Tem cura. Graças a Deus, isso daí também é uma das principais causas de cegueira. A gente tem diversos remédios e hoje em dia a oftalmologia, não digo nem nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, nos trouxe uma gama de remédios que a gente consegue utilizar dentro do olho e consegue diminuir esse inchaço. Dói, doutor, aplicar um remédio dentro do olho? Nada, não dói nada. Colíriozinho que a gente vai utilizar para anestesiar e aplica o remédio, não dura nem 10 segundos a aplicação. Então é algo bem tranquilo, não tem que ter medo, tá certo? E o beabá da retinopatia diabética, que a gente não consegue curar, mas consegue evitar com que progrida, é o laser. Então o laser é o remédio, que seria o remédio básico da retinopatia diabética, do problema de diabetes do olho. A gente consegue com laser estabilizar e às vezes até regredir um pouquinho, tá certo? A evolução do paciente. Então realmente diabetes, a depender do seu estágio, a gente consegue curar. Doutor, mais uma vez, muito obrigada e dicas maravilhosas aqui no programa, viu? Isso daí é muito importante e mais uma vez eu vou falar. Se tiver algum parente diabético, vizinho diabético, pai diabético, muitas vezes ele tem aquele receio, não vou no médico, porque às vezes está no subconsciente que ele não quer encontrar uma doença. Pegue esse parente, pegue esse amigo, traga ele no médico. Porque melhor do que você encontrar uma doença propriamente dita, é você conseguir prevenir essas doenças. E o paciente diabético, se chegar ao retinólogo, a gente consegue prevenir a cegueira, graças a toda essa gama de tratamentos que a gente tem hoje em dia na mão. Ok, obrigada. E a tecnologia avançada também, né? A gente vê aí, é um casamento completo, né? O ótimo profissional, com equipamentos avançados e tudo que tem aí agora moderno para poder ajudar melhor ainda.